Gente, se tem uma coisa que me assombra, que me acorda no meio da noite com um suor frio escorrendo pela espinha, é o som daquele grito. Não era um relincho bravo de cavalo que está empinando. Era um gemido, um som rouco de quem está sentindo uma dor que não cabe no corpo. E o pior, era o grito do trovão. Eu sou João, nascido e criado aqui no interior de Goiás, perto da divisa com Minas. Minha vida sempre foi a lida, o sol na cabeça, o cheiro de terra molhada e couro de sela. E o trovão, o trovão, ele não era só meu cavalo, ele era meu sócio, meu parceiro de estrada, meu orgulho. Vocês têm que entender que para um fazendeiro pequeno como eu era 10 anos atrás, o cavalo bom é metade da fazenda. E o trovão era o melhor. 1/4 de milha misturado, forte, com uma pelagem marrom avermelhada que parecia pegar fogo no sol. Ele andava de um jeito que parecia que estava desfilando. Eu me sentia o rei do mundo montado nele. Eu tinha economizado cada centavo para comprar ele, quando ele era só um potro desmamado. Passei noites e noites cuidando, ensinando, conversando. A gente tinha uma conexão que não precisava de rédea. Bastava eu pensar para que lado eu queria ir, e ele já estava virando. A gente viveu 10 anos de glória, Trovão e eu. Atravessamos riachos cheios, tocamos boiada no meio da tempestade, fomos a festas de peão em Pirenópolis, voltamos para casa cansados, mas sempre juntos, até aquele dia. Era o auge da seca, a poeira subindo igual fumaça. Eu estava levando umas cabeças de gado para vender lá no leilão de Anápolis. Era uma viagem longa, uns 3 dias de estrada de chão batido. Eu precisava desse dinheiro. Minha mulher, a Maria, estava grávida do nosso segundo filho e as contas apertavam como nó de corda. O trovão estava na frente, puxando o ritmo. Eu já sentia que o bicho estava cansado, mas a gente precisava correr. Tinha chovido um pouco na semana anterior e o chão estava traiçoeiro, duro por cima, mas com bolsões de lama por baixo. Aí, meu amigo, aconteceu a desgraça. A gente vinha numa descida suave, na beira da cerca, quando o trovão pisou em falso. Devia ser um buraco de tatu coberto pela poeira, ou talvez uma pedra solta que ele não viu. Foi rápido demais. Um tropeço violento. Eu senti o corpo dele balançar e antes que eu pudesse sequer gritar, veio o estalo. Um craque seco, forte, que reverberou no silêncio daquela estrada de terra. Eu fui jogado para frente, caí na poeira, mas levantei num pulo. O gado parou, confuso. Eu nem liguei para mim. Olhei para o trovão. Ele estava deitado. Não era deitado de cansado. Era deitado de derrubado. Ele tentava se levantar, mas a pata traseira direita... Ah, meu Deus! Eu cheguei perto e ele soltou aquele gemido. O olho dele, sempre vivo e esperto, estava arregalado de pânico e dor. Calma, trovão, calma, meu filho. Eu falava, mas minha voz não passava de um sussurro trêmulo. Quando cheguei perto da pata, vi, não precisava ser veterinário para saber que a coisa era feia. O osso não estava quebrado para fora, mas a articulação do jarrete estava inchada, deformada. Ele não conseguia colocar peso de jeito nenhum. Qualquer movimento, por mínimo que fosse, fazia ele soltar aquele som de cortar a alma. Eu sentei na poeira ao lado dele. O sol queimava minha nuca, mas eu estava gelado por dentro. Fiquei ali por horas, o gado pastando devagar perto da cerca, eu tentando pensar numa solução. Levantar ele? Impossível. Ele não aguentaria o peso. Amarrar a pata? Eu só ia causar mais dor. Chamar ajuda? A fazenda mais próxima ficava a pelo menos 5 horas de cavalo, e eu estava a 2 dias de Anápolis. Eu não tinha celular, não tinha dinheiro sobrando, eu tinha investido tudo naquelas cabeças de gado. A realidade me deu um soco no estômago, daqueles que tiram o ar. O trovão não tinha salvação ali. Eu podia tentar levá-lo para casa, mas a viagem de volta seria uma tortura. Ele morreria de dor e exaustão no caminho. E se eu conseguisse levá-lo? Eu não tinha como pagar uma cirurgia. Um veterinário especializado em cavalos de lida era luxo de fazendeiro grande. Eu era apenas o João, o pobre. O que me veio à cabeça, naquele momento, foi a covardia mais pura e cruel que um homem pode sentir. Eu olhei para o trovão,
que me olhava com olhos pedindo socorro, e eu pensei na Maria. Pensei no bebê que ia nascer. Pensei na minha dívida. Se eu parasse ali, se eu gastasse o pouco que eu tinha para tentar salvar o trovão, uma tentativa que provavelmente seria inútil. Eu perderia o gado, perderia a venda e perderia a chance de sustentar minha família. Era a vida de um animal contra a sobrevivência da minha gente. E eu escolhi a minha gente. O que eu fiz em seguida foi a coisa mais baixa que já fiz na vida. E olha que eu já fiz muita bobagem. Eu tirei a sela e a cabeçada dele. Coloquei a sela na cerca, como se fosse esperar que alguém viesse buscar. Eu queria que parecesse que eu ia voltar. Eu queria enganar a mim mesmo. Eu me ajoelhei perto do pescoço dele. Ele estava ofegante, a cabeça deitada na terra quente. Desculpa, meu parceiro, me perdoa. Eu não posso, eu não consigo. Eu comecei a chorar, ali mesmo, na frente dele, como uma criança desamparada. Ele encostou o focinho no meu ombro, um toque suave de despedida. Eu me levantei, peguei a rédea e o cabresto da mula de carga que estava com o gado e comecei a tocar as cabeças para frente devagar. Eu não olhei para trás, eu não consegui olhar para trás, mas o som, o som. Quando ele percebeu que eu estava me afastando, que o barulho dos cascos do gado estava ficando distante, ele tentou se erguer de novo. Ele soltou aquele grito. Não era um grito de raiva, era um lamento profundo, um pedido desesperado. Um cavalo que estava sendo abandonado pelo único homem que ele confiava. Eu tapei os ouvidos com as mãos e comecei a correr, tropeçando na poeira, empurrando o gado, querendo que o mundo acabasse ali. Deixei o trovão, meu melhor amigo ferido, sozinho, no meio da estrada de chão batido, a quilômetros de qualquer alma viva, sabendo que o destino dele ali seria a dor, a fome ou, pior, a chegada de alguma onça faminta. Eu segui a viagem. Cheguei em Anápolis, vendi o gado pelo preço justo, voltei para casa com o dinheiro. Maria me recebeu com abraços e beijos, aliviada. Eu disse que o trovão tinha se machucado e eu tive que deixá-lo numa fazenda para se recuperar. Menti. Menti para ela, menti para os vizinhos e, o pior de tudo, menti para mim mesmo. Mas a mentira não segurou. A culpa, vocês me entendem, ela não é um sentimento. Ela é um bicho que te morde por dentro. Nos 10 anos seguintes, eu não tive um dia de paz. Eu comprei outro cavalo. Um baio até bom, mas sem a elegância e a inteligência do trovão. Eu o chamava de baio, sem nome próprio, sem intimidade. Eu não conseguia mais criar laço com cavalo nenhum. Toda vez que eu passava por uma estrada de terra, ouvia o som de um cavalo relinchando de longe, eu sentia um frio na barriga. Eu imaginava o trovão. Será que ele morreu rápido? Será que ele sofreu por dias? Será que alguém passou e teve a piedade de fazer o que eu não tive coragem? O pior era quando eu estava em casa, deitado na rede, ou no meio da noite. Aquele grito voltava, nítido, real. Eu podia sentir o focinho dele no meu ombro. Eu era o covarde. Eu tinha traído a lealdade mais pura que existe. A vida seguiu. O bebê nasceu, era um menino, o Pedro. A Maria e o Pedro eram minha alegria, mas a sombra do trovão pairava sobre tudo. Eu era um pai presente, um marido razoável, mas por dentro eu era um homem oco. Eu sentia que eu não merecia a felicidade que tinha. Os anos foram passando. Deixei a fazenda um pouco de lado e comecei a trabalhar com caminhão, transportando calcário entre as cidades. Eu precisava do movimento, precisava do barulho do motor para abafar o silêncio da fazenda que me lembrava demais, o vazio que o trovão tinha deixado. Foi numa dessas viagens, uns 10 anos depois daquele dia fatídico, que o universo decidiu que era hora de me dar um choque e de me cobrar a dívida. Eu estava parado numa borracharia na beira da BR-153, perto de Goiânia, esperando consertar um pneu furado. O sol rachando, eu tomando uma Fanta gelada, olhando as revistas velhas que o borracheiro tinha, coisa de gente que não tem o que fazer.
E numa dessas revistas, uma daquelas de gado e cavalos, dessas que a gente só folheia por hábito, eu vi a foto. O coração parou. A Fanta quase escorreu da minha mão. Não era possível. A foto era de um aras chique, desses de reabilitação. Tinha um texto sobre a importância da recuperação de cavalos de trabalho. E no meio da foto tinha um cavalo. Era ele. Eu reconheceria aquele olhar em qualquer lugar do mundo. A cor, o formato da cabeça, a crina que caía um pouco para o lado. Mas ele estava diferente. Ele parecia mais velho, sim, e estava magro, mas bem cuidado. E o mais importante, ele estava apoiando a pata traseira direita. Estava mancando, mas estava apoiado. A legenda dizia: Trovão, resgatado há 10 anos, hoje é símbolo de superação no Haras Esperança Viva. Eu li e reli. 10 anos. O nome. A lesão na pata. Não havia dúvida. Era o meu Trovão. O cavalo que eu tinha abandonado para morrer na estrada. Eu senti as pernas tremerem. A culpa que estava adormecida virou uma cascavel e me picou na hora. Moço, essa revista aqui, onde é que fica esse Aras? Perguntei para o borracheiro com a voz embargada. O borracheiro, um sujeito calmo e gordo, me olhou estranho. Ah, Aras Esperança Viva. Fica para lá de Goiânia, na estrada de Hidrolândia. É um lugar famoso, de gente rica. Eles cuidam de cavalo machucado, cê sabe. Gente rica. Eu, o caminhoneiro suado, na beira da estrada, lendo sobre o luxo que salvou o meu parceiro. Naquele momento eu soube. Eu tinha que ir lá. Eu precisava ver ele. Eu precisava pedir perdão, mesmo que ele não entendesse as palavras. Eu precisava fechar a ferida que me consumia há uma década. Liguei para Maria, nervoso. Disse que tive um imprevisto na entrega e que ia atrasar. Eu não podia contar para ela a verdade, não ainda. Eu tinha que enfrentar isso sozinho. Larguei o caminhão no pátio da borracharia, prometendo voltar no dia seguinte, e peguei um ônibus para Goiânia. A revista, amassada, estava no meu bolso, o mapa da minha redenção. Cheguei na cidade no final da tarde, peguei um táxi caro para Hidrolândia. Quanto mais eu me aproximava do Haras, mais o medo me apertava. O que eu ia dizer? Oi, eu sou o covarde que te deixou para morrer? O Haras Esperança Viva era imenso. Portões de madeira trabalhada, jardins impecáveis. Eu, com minha camisa suja de graxa e poeira, parecia um invasor. O homem na portaria, uniformizado e educado demais, me barrou. Boa noite, senhor. O Aras não recebe visitas sem agendamento. Moço, por favor, é urgente. Eu preciso ver um cavalo. O Trovão. Ele franziu a testa. O Trovão? Ele é um dos nossos internos mais antigos. Qual o seu parentesco com o animal? Parentesco? Eu era o pai que o abandonou. Eu sou o antigo dono. João. O homem hesitou. O nome João não significava nada ali. Mas a minha insistência, o meu desespero visível, deve ter tocado alguma coisa. Ele fez uma ligação rápida. Aguarde aqui, por favor. A doutora Patrícia virá falar com o senhor. Doutora Patrícia, a pessoa que provavelmente gastou tempo e dinheiro para salvar a vida que eu joguei fora. Eu esperei ali, de pé, sentindo a humilhação me queimar. Alguns minutos depois, uma mulher alta, de jaleco impecável e cabelo preso, veio até mim. Ela tinha um olhar sério, mas não hostil. Boa noite, sou Patrícia. O senhor é o João. Disseram que o senhor era o antigo proprietário do Trovão. Eu mal conseguia falar. Sim, doutora, fui eu. O Trovão chegou aqui há 10 anos em condições muito ruins. Ele estava com uma lesão grave no jarrete, desidratado e muito assustado. Foi encontrado por um vaqueiro que estava passando na estrada e ligou para o nosso resgate. Ela não estava me acusando, mas cada palavra dela era uma facada. Eu sinto muito, doutora. Eu não tive como... Eu tentei dar a desculpa da dívida, da pobreza, mas a voz falhou. Não havia desculpa. Patrícia me olhou e pela primeira vez vi um brilho de julgamento, mas também de pena. Eu sei. O Trovão é um cavalo de lida, não de esporte. Ele não tem valor de mercado que justifique o custo da reabilitação que ele teve. Mas aqui, a gente não vê valor, a gente vê vida.
Ela fez uma pausa. Ele se recuperou, mas nunca mais poderá ser montado ou trabalhar pesado. A lesão deixou sequelas. Ele vive aqui, pastando, recebendo fisioterapia, em paz. Eu engoli em seco. A paz que ele tinha encontrado era a paz que eu tinha roubado dele e de mim mesmo. Doutora, eu vim para ver ele. Por favor, eu preciso ver ele. Patrícia suspirou. O trovão é um animal muito desconfiado com homens desconhecidos. Ele passou por um trauma e o abandono foi parte dele. Eu não sei se é bom para ele. Por favor, só um minuto. Eu não vou encostar, eu só quero ver se ele me reconhece. Eu implorei. Não era orgulho, era necessidade vital. Ela pensou por um momento e cedeu. Tudo bem, mas o senhor vai entrar em silêncio e manter distância. Venha comigo. Caminhamos pelos estábulos, que cheiravam a feno fresco e limpeza. Era o paraíso comparado à poeira da minha fazenda. Chegamos a um piquete grande, iluminado por umas luzes fracas. Havia 2 cavalos pastando calmamente, e ali estava ele, o trovão. Ele estava lindo, apesar da cicatriz na perna. Seus músculos estavam firmes, seu pelo brilhava. Ele estava comendo. Patrícia sussurrou. Ele é o que está mais perto da cerca. Eu parei, a 10 metros de distância. Meu coração batia tão forte que parecia que ia rasgar minha camisa. Eu o chamei. Trovão. A voz saiu rouca, quase inaudível. Ele levantou a cabeça, mastigando. Ele olhou na minha direção. Seu olhar, que antes era de pânico, agora era de calma e curiosidade. Ele me olhou e continuou mastigando. Não houve relincho de alegria. Não houve correria na minha direção. Não houve reconhecimento imediato daquele que a gente vê em filmes. Ele só olhou e continuou a comer o seu feno caro. A decepção me atingiu. 10 anos de culpa. 10 anos imaginando o reencontro, e ele nem sequer me reconhecia. Eu era apenas mais um estranho na cerca. Eu tentei de novo, mais alto, forçando a emoção na voz. Trovão! Sou eu! O João! Ele parou de mastigar. Inclinou a cabeça de lado, como se estivesse tentando decifrar o som. E então ele fez uma coisa que me desmontou. Ele deu um passo na minha direção, devagar, mancando levemente. Ele parou bem na cerca, a poucos metros de mim. Ele me encarou. E então ele soltou um pequeno bufo, um som de alívio misturado com perdão. E naquele momento Patrícia soltou um suspiro abafado. Eu não acredito. Ele nunca faz isso com estranhos. Eu não conseguia responder. As lágrimas vieram, quentes e incontroláveis. 10 anos de dor, de remorso, desceram pelo meu rosto. Eu me aproximei da cerca, estendi a mão tremendo. Meu filho, me perdoa. O trovão esticou o pescoço e encostou o focinho macio e quente na palma da minha mão. Exatamente como ele tinha feito 10 anos atrás, na despedida covarde. Ele se lembrava do cheiro, da voz. E ele estava ali, me aceitando, mesmo depois de tudo. A lealdade dele era maior do que a minha traição. Eu chorei agarrado àquele focinho, ali na frente da doutora, sem me importar com a vergonha. Eu estava em casa, eu estava perdoado. Mas a redenção não seria fácil. Eu sabia que ele estava vivo, mas ele pertencia a outro mundo agora. Um mundo que eu não podia pagar. Doutora, o que eu preciso fazer para ter ele de volta? Perguntei, enxugando as lágrimas na manga da camisa. Patrícia me olhou com cautela. O trovão não está à venda, João. Ele é um animal resgatado. Ele vive aqui, mas eu sou o dono dele. Legalmente sim, mas o Haras investiu muito na recuperação dele. Se o senhor quiser reaver a posse, terá que cobrir os custos de reabilitação, que são altos. Mais de 10 anos de tratamento especializado. Ela não disse o valor, mas o jeito que ela falou, altos, me deu um calafrio. Eu sabia que era mais do que eu tinha no banco. Talvez mais do que eu ganharia em 5 anos de trabalho com o caminhão. Mas eu não podia mais ir embora. Não agora que eu tinha sentido o calor daquele focinho de novo. Doutora, eu não tenho esse dinheiro agora. Mas eu vou conseguir.
Eu vou trabalhar, eu vou vender o que for preciso. Eu preciso estar perto dele. Eu preciso cuidar dele. Eu tenho uma dívida com ele e eu vou pagar. O senhor me permite visitá-lo? Ela observou a sinceridade no meu olhar, o desespero de um homem que estava encontrando a única coisa que podia salvar sua alma. O senhor pode vir visitá-lo, mas ele precisa de estabilidade. Não podemos deixá-lo confuso. Se o senhor realmente quer ele de volta, terá que provar que está disposto a fazer sacrifícios, João. Sacrifícios reais. Não só financeiros, mas emocionais. Eu farei, doutora. Eu juro. Aquele era o primeiro passo. O trovão estava vivo e eu tinha uma missão. A próxima década da minha vida seria dedicada a desfazer a covardia de um dia. Eu tinha que tirar meu parceiro daquele luxo, não porque ele estava mal, mas porque ele merecia estar comigo. E eu precisava dele para ser inteiro novamente. Eu saí do Aras naquela noite, o cheiro de cavalo na mão, a alma leve, mas o bolso vazio. Eu tinha 10 anos de atraso para recuperar, e a primeira coisa que eu faria era vender o caminhão. Eu voltaria a ser o João da fazenda, o João que andava a pé se fosse preciso, mas que teria o trovão de volta ao seu lado. A jornada da redenção estava apenas começando, e eu sabia que seria longa e dolorosa, mas valeria cada centavo, cada lágrima. Eu vendi o caminhão. Vocês têm noção do que é isso para um homem que passou a última década rodando estrada, vivendo de frete? O caminhão era a minha segurança, o meu ganha-pão mais certo. Era a garantia de que a Maria e o Pedro teriam comida na mesa e o aluguel pago. Mas eu não pensei 2 vezes. Eu precisava daquele dinheiro para começar a pagar a dívida que eu tinha com o trovão e com a minha própria consciência. A venda foi rápida. Eu vendi para um compadre meu, que me pagou um valor justo, mas eu senti um aperto no peito ao entregar a chave. Era o fim de uma era. Eu estava voltando, literalmente, para a estaca zero, para a vida de fazenda pequena e dura que eu tinha tentado fugir. Cheguei em casa com o dinheiro na mão, suado, amassado, mas com a alma mais leve do que carregava há 10 anos. E aí veio a parte mais difícil, falar com a Maria. Eu cheguei, abracei o Pedro, que já estava com 10 anos e era a cara da mãe, e pedi para Maria sentar. Ela viu a minha cara e já sabia que vinha bomba. João, o que aconteceu? Você tá branco. Cadê o caminhão? Eu respirei fundo. Era hora de parar de mentir. 10 anos de mentira. Maria, eu vendi o caminhão. Ela pulou da cadeira. Você vendeu? Por quê? Onde a gente vai arrumar dinheiro agora? Calma, o dinheiro tá aqui, mas eu preciso te contar uma coisa. Uma coisa que eu devia ter te contado há 10 anos. Contei a história inteira, desde o estalo na estrada, o pânico, a covardia, o som do grito dele, até a revista na borracharia e o reencontro no Raras Esperança Viva. Enquanto eu falava, Maria me olhava com uma expressão que eu nunca tinha visto, uma mistura de tristeza profunda e raiva silenciosa. Você me disse que ele estava se recuperando numa fazenda de um amigo. Você me fez crer que você era um homem íntegro, João. E eu não sou. Eu não sou, Maria. Eu sou um covarde. E a culpa me comeu viva todos esses anos. Eu não aguentava mais. O trovão tá vivo, Maria. E ele me perdoou. Eu chorei de novo, como chorei na frente do trovão. E ela, vendo o meu desespero real, não gritou. Ela só balançou a cabeça devagar. Meu Deus, João, 10 anos. Você carregou isso sozinho por 10 anos? Eu não podia te falar. Eu tinha vergonha. Ela sentou de novo, pensativa. E agora? O que você vai fazer? Eu vou trazer ele para casa. Trazer ele para casa? João, o Aras Esperança Viva é de gente rica. Eles gastaram fortunas com esse cavalo. Você viu a pata dele? Ele não pode trabalhar. Quanto eles estão cobrando? Eu hesitei. Eu não sei o valor final, Maria. A doutora Patrícia disse que é o custo de 10 anos de reabilitação. É alto. É tudo que eu tenho. E muito mais. E o Pedro? E a nossa casa? Você vai vender tudo por causa de um cavalo que você abandonou? Essa pergunta era o nó da questão.
Era a prova de que minha redenção seria um sacrifício total. Sim, Maria, eu vou. Eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer, eu morro por dentro. Eu não estou comprando um cavalo. Eu estou comprando a minha paz. Maria me conhece. Ela viu nos meus olhos que essa não era uma decisão que eu podia reverter. Ela suspirou, pegou minha mão e apertou. Tudo bem, João, mas se você vai fazer isso, faça direito. Você vai trabalhar dobrado e eu vou te ajudar. Mas você não vai mais mentir para mim. Nunca mais. O perdão da Maria foi quase tão importante quanto o perdão do trovão. Eu tinha o apoio da minha família e isso me deu força para começar a batalha financeira. O dinheiro da venda do caminhão mal dava para cobrir os primeiros 6 meses de tratamento do trovão, segundo uma estimativa que a Patrícia me passou por telefone. Ela foi direta. O custo era altíssimo e se eu quisesse a posse, eu teria que mostrar um plano de pagamento sério e constante. Eu voltei a ser o fazendeiro. E voltei a trabalhar como um condenado. Vendi a mula de carga, vendi o baio, o cavalo sem nome, que eu nunca consegui amar. Vendi um pedaço de terra que não usava. Todo centavo era para o fundo trovão. Eu pegava fretes curtos com a caminhonete velha do meu pai, que mal funcionava. Trabalhava de sol a sol na minha fazenda e ainda fazia bicos nas fazendas vizinhas. O corpo doía, mas a mente estava focada. E o melhor de tudo, eu tinha o direito de visitar o trovão. Patrícia me deu um cronograma estrito, uma visita por semana, aos domingos de manhã. Eu tinha que pegar a estrada antes do sol nascer, dirigir por 3 horas até Hidrolândia e gastar o pouco dinheiro que tinha em gasolina. Mas eu ia. Sempre. A primeira visita oficial foi tensa. Patrícia estava lá, observando cada movimento meu. Ela me levou até o piquete onde o trovão estava. Ele me reconheceu imediatamente dessa vez. Veio mancando, mas rápido, na cerca. Bom dia, meu parceiro. Eu disse, a voz embargada. Ele encostou o focinho em mim e eu senti aquele cheiro de cavalo limpo, de feno e sol. Patrícia me deu uma escova e um balde. O senhor pode escová-lo. Ele adora. Mas evite a pata traseira e não dê comida diferente do que ele recebe aqui. A dieta dele é controlada. Eu peguei a escova e comecei a passar no pelo dele. O trovão fechou os olhos, relaxado. Aquele som suave da escova no pelo, o cheiro de suor misturado com sabão de coco, era a música que eu precisava ouvir. Naquele ar chique, eu era apenas o João, o homem que traiu o amigo. Mas para o trovão, eu era o João. Eu passava as 3 horas de visita inteiras ali, escovando, conversando, contando as novidades da fazenda, contando sobre o Pedro, sobre a luta que eu estava travando para trazê-lo de volta. Patrícia ficava por perto, no começo. Ela observava a interação, e eu sabia que ela estava me testando. João, o trovão precisa de massagem específica na articulação. O senhor precisará aprender a fazer. Se ele for para sua fazenda, o tratamento não pode parar. Eu concordei com a cabeça. Eu aprendo, doutora. Me ensina. E ela começou a me ensinar. As técnicas de fisioterapia, os movimentos suaves, como identificar se ele estava sentindo dor, o tipo de suplemento alimentar que ele precisava. Coisas que eu, como fazendeiro de lida, nunca tinha me preocupado em saber. Patrícia começou a me respeitar, eu acho. Ela viu que eu não estava ali só pela culpa, mas por amor. Eu estava disposto a ser o cuidador que ele precisava, não o cavaleiro que ele tinha sido. Com o tempo ela se abriu um pouco. Sabe, João, quando o trovão chegou, ele estava traumatizado. Ele tentava morder todo mundo, tinha medo de ficar sozinho. Ele definhava. A lesão era só a metade do problema. A outra metade era o coração partido. Aquilo me acertou como um raio, o coração partido. Eu tinha quebrado o coração do meu melhor amigo. Ele é um cavalo muito leal. Ele esperou. Ele esperou, doutora, e eu falhei. Mas eu vou consertar. Eu comecei a fazer pagamentos mensais. O primeiro, com o que sobrou da venda do caminhão, foi significativo. Patrícia me deu um recibo formal, com um saldo devedor gigantesco escrito em números que me faziam suar frio.
O valor era quase o preço de uma fazenda pequena na região. Mas eu tinha um plano. Eu não podia pagar de uma vez, mas eu podia pagar em parcelas. Eu tinha que ter fé. Os meses viraram um ano. Eu tinha voltado a morar da forma mais simples possível. Maria e eu cortamos todos os gastos desnecessários. O Pedro, que era esperto, percebeu que a gente estava apertado, mas ele também entendeu a missão. Pai, a gente vai trazer o trovão para casa? Ele perguntava, os olhos cheios de esperança. A gente vai, meu filho. É só questão de tempo. Eu levava o Pedro nas visitas de vez em quando, e ver a conexão entre meu filho e o cavalo era a minha maior recompensa. Pedro não montava o trovão, claro. Ele sentava ao lado dele no piquete, lia livros da escola e fazia carinho na crina. Trovão era paciente, um gigante gentil. Patrícia notou isso. O trovão está muito mais calmo desde que o senhor começou a vir, João. Ele está voltando a confiar. Ele sabe que o senhor está lutando por ele. Eu estava lutando sim, mas o dinheiro não vinha na velocidade que eu precisava. No segundo ano de visitas, eu tive que tomar uma decisão ainda mais drástica. Eu tinha um pequeno rebanho de gado, umas 50 cabeças, que era o nosso investimento futuro. Era o que eu esperava vender para pagar a faculdade do Pedro. Eu precisava de um pagamento grande para mostrar a Patrícia que eu estava sério. Eu não podia ficar só nas parcelinhas. Vendi todo o gado. Foi um dia triste. Eu e Maria na beira do curral, vendo o caminhão levar os animais embora. Você tem certeza, João? Isso é o futuro do Pedro. Maria, a minha dignidade é o futuro do Pedro. Ele precisa ver que o pai dele é um homem que cumpre a palavra. E se eu tiver o trovão de volta, a gente trabalha e recupera o gado. A gente sempre se vira. Com o dinheiro do gado, fiz um depósito substancial. O saldo devedor diminuiu, mas ainda era assustador. Patrícia ficou impressionada. João, o senhor fez um sacrifício enorme. Eu vejo que o senhor está realmente empenhado. O trovão é praticamente seu de novo, mas eu preciso garantir que se ele sair daqui, ele terá o mesmo nível de cuidado. Ela me deu uma lista de exigências. Não era só pagar a dívida, era provar que eu podia oferecer a qualidade de vida que ele tinha no Haras, mesmo sendo um fazendeiro simples. Eu tinha que construir um piquete só para ele, com sombra adequada e piso antiderrapante para a pata machucada. Eu tinha que garantir a ração especial e a medicação contínua. Eu voltei para casa determinado. O dinheiro do gado me dava um fôlego, mas me obrigava a trabalhar ainda mais duro, agora na construção. Nos anos que se seguiram, a minha vida se resumiu a duas coisas: trabalho braçal e as visitas de domingo. Eu parei de ir a festas, parei de comprar qualquer coisa que não fosse essencial. Eu e Maria viramos uma máquina de economizar. Meu objetivo não era mais a riqueza, era o reencontro. Eu comecei a construir o piquete. Eu mesmo, tijolo por tijolo, cerca por cerca. Eu usava madeira de demolição, cimento que eu comprava em pequenas quantidades. Eu estava construindo o lar do trovão, o lugar onde ele se sentiria seguro. Patrícia vinha fazer visitas técnicas de vez em quando para checar o progresso e a saúde do trovão. Ela trazia ele em um trailer chique para a consulta e eu pagava a taxa de deslocamento. Ela viu o piquete, viu a minha dedicação. João, isso está muito bom. Mas o jarrete dele precisa de banhos de água fria diários. O senhor tem que ter um sistema de mangueira eficiente. Eu construí um sistema de mangueira. Eu estava virando um fazendeiro, pedreiro, fisioterapeuta de cavalo. 5 anos se passaram desde o reencontro. 5 anos de sacrifício. Eu estava mais magro, com o rosto marcado pelo sol, mas o peso da culpa tinha diminuído drasticamente. Eu olhava para o extrato devedor e via que estava chegando perto. Eu já tinha pago mais da metade do valor. O trovão, nas visitas, ficava cada vez mais íntimo. Ele não me via mais como o estranho que precisava de perdão, mas como o parceiro que estava voltando.
Quando eu chegava, ele relinchava baixo, aquele som que só ele fazia, e vinha correndo, o máximo que a pata permitia. Eu sentia que o elo entre nós estava mais forte do que nunca. Não era mais a conexão de lida, mas a conexão de sobrevivência, de perdão incondicional. Mas havia um problema. A Maria estava cansada. Ela me apoiou, sim, mas 5 anos de aperto financeiro pesam no casamento. João, a gente não tem um lazer há anos. O Pedro está crescendo e a gente não consegue nem comprar um tênis novo decente para ele. Você está pagando a dívida de um cavalo que nem é nosso e a nossa vida está parada. Ela tinha razão. Eu tinha trocado a sobrevivência do trovão pela nossa estagnação. Eu sentei com ela. Maria, eu sei, mas falta pouco, eu prometo. Eu só preciso de mais um ano. Eu precisava de um grande impulso final. Eu decidi vender a última coisa de valor que eu tinha fora da fazenda. Um terreno que meu pai tinha me deixado de herança, lá em Pirenópolis. Era um lugar lindo, que eu sempre sonhei em construir uma casa de veraneio. Vender aquele terreno era rasgar o último sonho de luxo que eu tinha na vida. O terreno valia o que faltava no saldo devedor, mais um pouco, o suficiente para fechar a conta e sobrar um troco para respirar. Liguei para Patrícia, nervoso. Doutora, eu tenho o dinheiro. Eu posso quitar a dívida? Houve um silêncio do outro lado da linha. O senhor tem certeza, João? É um valor muito alto. Eu tenho. Eu vendi a última coisa que eu tinha. Eu preciso do meu cavalo. Patrícia não me parabenizou. Ela apenas marcou a data. O senhor venha na próxima terça-feira. Traga o comprovante de pagamento e o trailer. O trovão poderá ir para casa. Eu desliguei o telefone com as mãos tremendo. 7 anos depois do abandono, 5 anos depois do reencontro, a redenção estava batendo na porta. A terça-feira chegou. Eu aluguei um trailer decente. O dinheiro da venda do terreno dava para isso. E dirigi até o Raras Esperança Viva. Desta vez, eu não estava com a camisa suja de graxa, mas com uma camisa de botão limpa, a melhor que eu tinha. Eu estava nervoso, mas com uma paz que eu não sentia desde a juventude. Patrícia me recebeu com um sorriso. Ela não era mais a guardiã austera. Ela era uma aliada. Bom dia, João. O trovão está pronto. Fizemos a papelada. Foi um momento solene. Eu assinei os documentos de posse, Patrícia assinou os documentos de transferência e o atestado de saúde. Ela me entregou o histórico médico, um calhamaço de páginas detalhando cada fisioterapia, cada remédio. E no final, ela me entregou um papel carimbado. Saldo devedor, R$0. Eu olhei para aquilo e senti as pernas moles. Não era o valor, era o peso que estava sendo tirado de cima de mim. A dívida estava paga. João, o senhor cumpriu. Parabéns, o trovão agora é seu, de direito e de fato. Mas lembre-se, ele é um cavalo idoso, com sequelas. Ele precisa de cuidado contínuo. Eu sei, doutora. Eu vou cuidar dele com a minha vida. Fomos até o piquete. O trovão estava esperando com a sela de transporte já colocada. Eu me ajoelhei perto dele e abracei seu pescoço. Vamos para casa, meu parceiro. Para casa de verdade, a nossa. O momento de colocar ele no trailer foi emocionante. Patrícia, os ajudantes, todos observando. O trovão não hesitou. Ele confiava em mim. Eu amarrei a rédea, fechei a porta do trailer e comecei a dirigir de volta para Goiás. A viagem de volta foi a mais longa da minha vida. Eu dirigia devagar, olhando no retrovisor a todo momento para ter certeza de que ele estava bem. Quando chegamos na fazenda, Maria e Pedro estavam esperando no portão. Pedro gritou de alegria. O trovão chegou! Eu estacionei o trailer, abri a porta e lá estava ele. A luz do sol da nossa fazenda, a poeira familiar, o cheiro de casa. Trovão desceu do trailer, mancando levemente, mas ereto. Ele olhou em volta, respirou fundo e soltou um relincho longo e forte, um som de triunfo de quem finalmente havia voltado. Maria se aproximou chorando e acariciou o focinho dele. Bem-vindo de volta, Trovão. Você é da família. O trovão foi direto para o piquete que eu tinha construído.
Ele cheirou a cerca, o chão. Ele estava em casa. Naquela noite, eu fui até ele. Ele estava descansando, deitado na palha limpa. Eu sentei ao lado dele, encostado na cerca. A gente conseguiu, parceiro. A gente tá junto de novo. Eu passei a mão na cicatriz do jarrete dele, a marca da minha covardia. Mas agora, aquela cicatriz era também a marca da minha redenção. Eu não era mais o homem oco, consumido pela culpa. Eu era o João, um homem pobre, sim, mas que tinha pago a sua dívida de honra. Nos meses seguintes, a vida foi dura. Eu tinha pouco dinheiro e um cavalo que exigia cuidados caros. Mas o Trovão estava ali. Ele pastava no piquete, recebia o banho frio diário e me dava a companhia silenciosa que eu tanto precisava. Eu nunca mais montei nele, claro. Mas eu escovava ele todo dia, e a gente caminhava junto pela fazenda, eu a pé, e ele me seguindo, como uma sombra leal. Eu tinha perdido bens, dinheiro, tempo, mas eu tinha ganhado a coisa mais valiosa: o perdão e a lealdade inabalável do meu melhor amigo. E essa história não termina aqui não, porque a lealdade do Trovão, mesmo depois de tudo que aconteceu, ainda tinha uma última prova de amor para me dar. Uma prova silenciosa, que só um fazendeiro e seu cavalo poderiam entender. E essa prova veio no momento mais difícil da minha vida. A vida, vocês me entendem, ela não para de cobrar só porque a gente pagou uma dívida de honra. O Trovão estava em casa e eu estava em paz. Mas a paz não pagava as contas. Eu tinha vendido o caminhão, o gado e o terreno. Estava mais pobre do que quando era jovem. A gente vivia com o mínimo, dependendo dos fretes curtos que eu fazia com a caminhonete velha e do que a Maria conseguia plantar na horta e vender na feira da cidade vizinha. Mas eu não reclamava. Nunca mais. Todas as manhãs, a primeira coisa que eu fazia era ir ao piquete do Trovão. Ele me esperava. Eu escovava o pelo dele, que brilhava como cobre, e fazia a massagem suave no jarrete. Ele se apoiava em mim, e aquele contato, aquele cheiro, era o meu café da manhã, o meu combustível. O Pedro cresceu vendo essa rotina. Ele não via o Trovão como um animal de trabalho, mas como um membro da família, um paciente que precisava de carinho. Isso me enchia de orgulho. Eu estava ensinando ao meu filho a lealdade que eu havia traído. Os anos se arrastaram, lentos e cheios de trabalho. O Trovão, agora um cavalo idoso, estava bem. Ele mancava, sim, mas era um mancar de quem tinha vencido a batalha. Ele era a âncora da minha alma. Eu não o via mais como a prova da minha covardia, mas como o símbolo da minha redenção. A gente tinha essa rotina de caminhar juntos no final da tarde. Eu, a pé, e ele, me seguindo. Eu falava com ele sobre o tempo, sobre o preço do milho, sobre a saudade que eu tinha dos dias de lida. Ele escutava, com as orelhas viradas para trás, atentas à minha voz. Foi numa tarde de verão, com o sol escaldante de Goiás rachando a cabeça, que a história se completou. Eu estava trabalhando longe de casa, lá no fundo da fazenda, consertando uma cerca que tinha cedido com a chuva. A Maria e o Pedro estavam na cidade comprando mantimentos. Eu estava sozinho. O calor era insuportável. Eu estava exausto. Eu tinha dormido pouco na noite anterior, preocupado com as contas. Eu estava serrando uma estaca velha quando, de repente, senti uma tontura violenta. Devia ser desidratação, talvez exaustão. Tentei me apoiar na cerca, mas falhei. O chão veio rápido demais. Eu caí. E quando caí, a serra que estava na minha mão fez um corte profundo no meu braço, bem perto do pulso. A dor veio forte, mas o pânico foi pior. Eu olhei para o sangue que escorria, vermelho vivo, misturando-se à poeira. O corte era feio e eu sabia que precisava de ajuda rápido. Eu tentei me levantar, mas a tontura me derrubou de novo. Eu estava fraco. Eu gritei, mas minha voz era só um sussurro rouco que o vento levou. Eu estava longe demais da casa, a quase 1 quilômetro. Ninguém me ouviria. Naquele momento, ali, jogado no chão, sangrando, eu senti o frio da morte me abraçando.
E o pensamento que me veio não foi o medo de morrer, mas a tristeza de deixar Maria e Pedro e de deixar o trovão sozinho de novo. Eu me arrastei um pouco, tentando chegar a uma sombra, mas a força me abandonou. Eu fechei os olhos. Eu não sei quanto tempo se passou. Devia ser pouco, mas parecia uma eternidade. Então, no meio da minha confusão, eu ouvi um som. Não era o relincho de susto ou o bufo de quem está pastando. Era um som que eu conhecia, um som que me assombrou por 10 anos. Um lamento profundo, um grito de dor misturado com urgência. O grito do trovão. Mas o trovão estava no piquete, perto da casa. Ele não estava perto de mim. Eu forcei os olhos a se abrirem. Eu estava delirando. O grito veio de novo, mais forte, mais desesperado. Eu sabia que Maria e Pedro não tinham voltado. O trovão estava gritando para o vazio, ou talvez ele estava gritando por mim. Eu não sei como ele sentiu. Talvez o vento tenha levado o cheiro do meu sangue, ou talvez o nosso elo fosse realmente mais forte do que a distância. Eu ouvi o som de cascos. Não eram os cascos rápidos e ritmados de um cavalo correndo. Era um som mais pesado, mais lento, com um clac irregular, o som da pata machucada. Eu olhei para o lado e juro a vocês que meu coração deu um salto. O trovão estava ali, não na cerca do piquete, ele estava fora. Ele tinha pulado a cerca. A cerca não era alta, mas era firme, e ele estava proibido de fazer esforços bruscos por causa da pata. Ele tinha arriscado tudo, quebrado a regra que o mantinha seguro para me encontrar. Ele estava ofegante, a pata traseira tremendo um pouco, mas ele estava em pé, me olhando. Ele veio até mim devagar, com aquela dignidade que só ele tinha. Ele parou ao meu lado e encostou o focinho no meu rosto. Um toque suave, me cheirando, confirmando que eu estava ali, mas que algo estava errado. Eu estava sangrando muito. Eu precisava de ajuda. Trovão, ajude! Eu mal consegui sussurrar. Ele me olhou e virou a cabeça na direção da casa. Ele sabia o que precisava fazer, mas ele não podia correr. Ele não podia me carregar. O trovão, então, fez a coisa mais inteligente e desesperada que eu já vi um animal fazer. Ele começou a gritar, não o grito de dor, mas um relincho forte, contínuo, de alarme. E ele começou a andar, mancando na direção da estrada, parando a cada 10 metros para soltar mais um grito, mais um lamento agudo. Ele estava se expondo, chamando atenção. Ele estava gritando para que o vizinho, o seu Nonato, que morava a quase 2 quilômetros, escutasse e viesse ver o que estava acontecendo. E deu certo. O seu Nonato, que estava tirando um leite no curral dele, me contou depois que pensou: o trovão do João nunca relincha assim. Tem coisa errada. Nonato veio a cavalo, rápido, seguindo o som agudo e urgente. Quando Nonato chegou perto da estrada, ele viu o trovão mancando, gritando e apontando a cabeça para o interior da fazenda. Nonato me encontrou minutos depois, quase inconsciente, pálido, com o braço sangrando na terra. Ele me socorreu, estancou o sangue com a camisa dele, me colocou na garupa do cavalo dele, com muito custo, e me levou para o posto de saúde mais próximo. Eu levei pontos. Muitos pontos, e uma bronca da médica sobre desidratação e exaustão. Eu sobrevivi por um fio. Quando voltei para casa, Maria e Pedro estavam em pânico, mas aliviados. O trovão salvou sua vida, João, Maria disse, chorando enquanto me abraçava. O Nonato disse que se não fosse aquele berro, ele nunca teria vindo. Eu mal podia andar, mas a primeira coisa que fiz foi ir até o piquete. O trovão estava lá, quieto, pastando. Ele me viu e veio até a cerca. Eu estava fraco, mas estendi o braço enfaixado e toquei o focinho dele. Você não me deixou, não é, parceiro? Você não me abandonou. Ele esfregou a cabeça no meu peito, um carinho de perdão e de confirmação. Naquele dia, eu entendi a verdadeira profundidade da lealdade. Eu tinha abandonado o trovão no momento de fraqueza, e ele, no meu momento de fraqueza, arriscou a própria recuperação para me salvar. O sacrifício financeiro que eu fiz para trazê-lo de volta, a venda do caminhão, do gado,
do terreno, tudo valeu a pena. Não era sobre pagar uma dívida de dinheiro, era sobre pagar a dívida da alma. E o trovão me deu o recibo final, silencioso, na forma da minha própria vida. Eu nunca mais me senti culpado, vocês me entendem? A mancha da covardia se lavou com o meu sangue e com a lealdade dele. O trovão viveu mais 5 anos depois disso, tranquilo no seu piquete. Eu continuei com a rotina de cuidado e carinho até o último dia. Ele morreu de velhice, dormindo no lugar que eu tinha construído para ele. Quando ele se foi, eu chorei, claro. Chorei de saudade, mas não de remorso. Eu era um homem quebrado, mas que tinha sido restaurado pelo amor incondicional de um cavalo. Hoje, a fazenda é simples, mas a gente se vira. O Pedro está na faculdade estudando agronomia. E eu continuo na lida com meu cavalo novo, que se chama Relâmpago, mas que nunca terá o mesmo lugar no meu coração. Mas às vezes, quando o sol está se pondo e a poeira sobe na estrada, eu fecho os olhos e ouço o som. Não o grito desesperado do abandono, mas o relincho urgente e forte que me chamou para a vida. O som da lealdade, a prova silenciosa de que, mesmo depois de tudo, Trovão e João eram e sempre seriam parceiros. E essa é a minha história, a história da minha redenção. E eu só posso agradecer a vocês por me escutarem. Obrigado. Essa história mexeu com você? A jornada do João nos mostra que o perdão é possível, mas a redenção exige sacrifício real. Se você já teve que tomar uma decisão impossível ou se acredita que o amor verdadeiro merece uma segunda chance, deixe seu like agora e me conta aqui nos comentários qual foi o maior sacrifício que você já fez por alguém que ama. Inscreva-se no canal para mais histórias que tocam a alma como essa.